Boa tarde, olá professor Josimar. Então, sou Fabiano Rossi. Vou falar um pouco então sobre a construção do conhecimento em sala de aula. Então, começar falando sobre alguns conceitos, né? Então, conhecer é construir significados através do estabelecimento de relações no sujeito. Então, o chamado saber escolar é composto de uma série de objetos de conhecimento acumulados pela humanidade que podem ser apresentados diretamente aos alunos ou através de alguma mediação. Então, o saber escolar que a gente conhece é tudo aquilo que todo o conhecimento acumulado até então pela humanidade que vai passando, né, para as novas gerações. Então, algumas condições necessárias para construção do conhecimento. São elas. A primeira seria, então, a capacidade de operar mentalmente. Essa seria a capacidade de raciocínio. A outra questão seria a disponibilidade de representações mentais prévias relativas ao objeto. Ou seja, para que o educando possa chegar a um novo conhecimento, tem que considerar os conhecimentos prévios que ele traz, né? Então, podemos dizer que o trabalho pedagógico se dá de duas formas. Uma delas, a primeira seria, então, a forma tradicional, que é aquela aula expositiva que o professor fala e, né, como mais um piloto automático, que seria a maneira mais tradicional. E a outra seria a abordagem crítica, consciente, né, que é aquela que o professor procura ter mais consciência naquilo que ele vai passar para os alunos, né? Ele procura usar um método que possa gerar mais reflexão no pensamento dos alunos. Então, alguns problemas dessa metodologia mais tradicional seria que tem um alto risco de não aprendizagem, né? Já que há pouca interação entre o educando e o objeto do conhecimento. E aí, com isso, pode acabar formando um sujeito sem pensamento crítico, né? Então, seria uma formação mais tecnicista, sem desenvolver aquilo que é importante também, né? Que é formar um sujeito que possa pensar, possa refletir aquilo que ele está estudando, o que vai interferir na realidade. Então, alguns aspectos da metodologia crítica do conhecimento. Então, ela entende o homem como um ser ativo, né? Como um ser que possui relacionamentos, ele se relaciona com o meio. Então, nesse método, o conhecimento é construído pelo sujeito na sua relação com os outros, e não apenas absorvido. Então, ele vai se construindo, vai se desenvolvendo à medida que o educando vai se relacionando, vai interagindo com o meio. O conhecimento, então, ele se dá em 3 grandes momentos. A síncrese seria o momento inicial, que é quando o educando tem a visão visão mais complexa de todo o objeto que ele vai estudar, né? Que seria o primeiro contato que ele tem. Deixa eu só ajustar aqui. Uma falha, não sei se... Então, continuando, após a síncrese, então, vai ter o processo de síntese, que o educando vai começar a dividir o conhecimento, a associar, né, aquilo que ele está conhecendo, aquele objeto que ele está estudando. E por último, então, seria as análises, né? Então, ele vai, após ele ter o primeiro contato, ele vai quebrando o conhecimento até chegar às suas conclusões.
Então, na metodologia dialética, existem 3 grandes preocupações do educador no decorrer do trabalho pedagógico. Seria, então, a mobilização para o conhecimento, né, que é procurar despertar no aluno o desejo, em querer aprender. Então, esse seria o primeiro ponto. Segundo seria, então, a construção em si do conhecimento, que é poder possibilitar ao educando a compreensão das múltiplas relações com o objeto de estudo, né? E a sua relação com a totalidade. E também a elaboração da síntese do conhecimento, seria a dimensão relativa à sistematização dos conhecimentos que vêm sendo adquiridos, bem como a sua expressão. Então, seria a última etapa em que o educando vai expressar, de alguma maneira mais concreta, tudo aquilo que ele aprendeu. Então, alguns principais aspectos da mobilização para o conhecimento. Então, o primeiro ponto seria a articulação, realidade, objetiva, mediação. Então, é importante também o professor conhecer a realidade social dos seus educandos, né? Para ele poder ter maior entendimento de qual abordagem que ele vai poder se aproximar mais do aluno. Outra questão importante é a da motivação, seria, então, a carga energética colocada no ato de conhecer. Então, essa motivação cabe também ao professor tentar despertar no aluno esse desejo de querer buscar o conhecimento, né? Fica a frase do Paulo Freire, né? Ninguém motiva ninguém, ninguém se motiva sozinho, os homens se motivam em comunhão, mediados pela realidade. Outro ponto, a apresentação sincrética do objeto do conhecimento. Então, é importante também o educando ter um contato com a totalidade do objeto que ele vai estudar, né? Para ter uma impressão não fragmentada, mas sim numa visão mais da totalidade do objeto que ele vai estudar. Então, alguns principais critérios para a construção do conhecimento. Então, primeiro seria a significação, que é o processo de vinculação ativa do sujeito aos objetos de conhecimento e a consequente construção do sentido dos mesmos no sujeito. Então, a significação seria aproximar o máximo possível o objeto do estudo à realidade do educando. A praxis, né, que corresponde à atividade prática, aquilo que vai consolidar o conhecimento. Se não tiver a prática, ficar só na teoria não adianta, né? Então, o professor vai ter que levar o educando à prática daquilo que ele vem desenvolvendo. Problematização. Então, é importante esse ponto também, que a produção do conhecimento é resultado da ação do homem por sentir-se problematizado, desafiado. Então, quando o educando se sente problematizado, ele vai buscar se inteirar mais pelo assunto, vai procurar conhecer mais. Continuidade e ruptura. Então, a partir do momento que se constrói um novo conhecimento, o educador vai ter que saber, vai ter essa tarefa, né, de estabelecer essa continuidade e a ruptura, aquilo que vai continuar e o processo que encerra, né, num ciclo para começar um novo, né? Lembrando que a realidade, aqui entendida como dialética, quer dizer que ela não é estática, tá? Ela está sempre se transformando, sempre em constante transformação. Então, cabe ao professor trazer esse conceito, que a realidade não é algo parado, mas sim está sempre mudando. Criticidade, né? Então, conhecimento, na perspectiva libertadora, deve estar articulado a uma visão crítica. A crítica não é criticar tudo, mas, assim, tu estabelecer questionamentos, por que as coisas funcionam desse jeito, né? Despertar essa crítica no pensamento do aluno. Outro ponto é historicidade. Então, como eu falei há pouco, é importante o aluno perceber que os conhecimentos não surgiram do nada, eles têm todo um processo histórico por trás, né? Outro ponto é a totalidade. Então, o conhecimento ele tem origem num todo social, não é algo
separado, fragmentado. Ele tá em relação com o meio social, com a realidade, toda a realidade concreta, né? Elaboração da síntese do conhecimento. Então, o momento em que o educando, após percorrer todas essas etapas, ele tem a oportunidade de sistematizar o conhecimento que ele adquiriu e expressá-lo concretamente. Então, aí a maneira que o educando vai expressar, seja através de um resumo, de uma avaliação, uma apresentação, de uma maneira concreta, tudo aquilo que ele aprendeu. Outro ponto, então, a unidade indissolúvel teoria-prática, né? Se dá na prática. Portanto, o processo de conhecimento não está completo enquanto não houver essa prática. Então, não adianta ficar só na teoria, o professor vai ter que conduzir o aluno à prática daquilo que ele estudou. Então, conclusão do meu trabalho seria: a educação se coloca justamente nessa tarefa de assimilação, de educação das consciências, sendo uma forma de mediação com relação ao processo de transformação objetiva da realidade. Então, a educação, o professor tem que conduzir sempre nessa perspectiva de aproximar o aluno da realidade, que ele está numa perspectiva de transformação, né? Não apenas de uma forma passiva, de aceitar as coisas como são, não, mas tem uma perspectiva de mudança. Então, aqui estão as referências do trabalho, que foi do professor Celso Vasconcelos. Então, era isso, agradecer, professor Josimar, esse foi o meu trabalho, um abraço, até mais. Vou encerrar aqui.